Olá, professores, tudo bem? Sou a professora Rutineia e hoje nós vamos falar da Base Nacional Comum Curricular, as competências para as ciências humanas. E quais são as ciências humanas do ensino fundamental? História e geografia. Então, vamos comentar um pouquinho. Qual seria a proposta das ciências humanas para o ensino fundamental? Em primeiro lugar, né? Ciências humanas no ensino fundamental. História, geografia. Que se comenta? A área de ciências humanas contribui para que os alunos desenvolvam as noções de tempo e espaço, conceitos fundamentais na área. Então, vamos voltar até aquele conceito de letramento, das primeiras noções de passagem do tempo e de situação da criança no espaço em que ela vive, para posteriormente compreender tempos já passados, tempos idos, projetar tempos futuros e compreender uma localização mais ampla e as consequências dessa localização mais ampla na nossa localização mais imediata. Então, isso seria o raciocínio espaço-temporal, que baseia-se na ideia de que o ser humano produz o espaço em que ele vive e apropria-se dele em determinada circunstância histórica. Então, o tempo todo na BNCC, nos anos iniciais, história e geografia vão trabalhar de maneira muito próxima, em alguns momentos quase que não se percebendo a fronteira entre elas. A capacidade de identificação dessa circunstância, ela vai se impor como uma condição para que o ser humano, no nosso caso a criança de 6 aí a 11 anos, compreenda, interprete e avalie o significado das ações realizadas no passado ou no presente. Ou seja, ver o impacto de determinadas ações em outras, o que torna responsável pelo saber produzido, tanto quanto pelo controle dos fenômenos naturais e históricos dos quais é agente. Então, a criança vai diferenciar aqueles fenômenos que são naturais, que acontecem independente da sua participação, e dos fenômenos históricos e geográficos, que são a ação do homem no tempo e a ação do homem modificando o espaço em que ele vive. Para isso, na educação infantil, a criança tem os campos de experiência. No ensino fundamental, ela vai lidar com a investigação, que é uma maneira dela vivenciar a proposta de ensino, a proposta didática, mas de também registrar, pesquisar, numa ação mais ativa mesmo. Então, quais os procedimentos de investigação em ciências humanas? Esses procedimentos devem contribuir para que os alunos desenvolvam a capacidade de observação de diferentes indivíduos, situações, objetos, que tragam à tona dinâmicas sociais em razão da sua própria natureza. Aqui envolve a tecnologia, a morfologia funcional, não é? Então a palavra-chave para a história sempre é, tanto para a geografia, a comparação, como era antes, como está agora e qual foi a ação do homem nesse processo. A geografia e a história, ao longo dessa etapa, trabalham o reconhecimento do eu e o sentimento de pertencimento dos alunos à vida da família, da comunidade. Então, deve ser considerada a questão do eu, do outro e o do nós. Nos tempos e os tempos e os espaços precisam ser biográficos. Como assim biográficos? Relacionados às experiências de vida das crianças, que são relacionadas às experiências de contextos maiores. Mas primeiro elas precisam se identificar nesse contexto aí de escola, bairro, cidade e assim por diante. Então, o que se deve priorizar? Valorizar e problematizar as vivências e as experiências individuais e das famílias. Não se trata aqui de uma proposta biográfica, ou seja, partir dessa vivência do aluno e de sua família. De que forma? Por meio do lúdico, das trocas, da escuta. As rodas de conversa são muito importantes nesse momento.
de falas sensíveis nos diversos ambientes educativos. E aqui se cita, né, aqui na BNCC, as bibliotecas, pátio, praças, parques, museus, arquivos, entre outros. Então a gente percebe que se sai dos limites da sala de aula. Privilegia-se o trabalho de campo, o que compõe as entrevistas, mais uma vez a observação, o desenvolvimento de análise, de argumentações, de uma maneira que potencialize as descobertas e estimule o pensamento crítico e criativo, não é? Já imaginaram que é nesse momento que a criança vai descobrir que ela foi um bebê? Geralmente é nesse momento, com 5, 6 anos, que ela se descobre dessa maneira. Então, isso é o pensamento investigativo. Para isso, a criança precisa de uma análise crítica, porque é nessa fase que eles começam a desenvolver procedimentos de investigação em ciências humanas, como a pesquisa em diferentes fontes documentais, como nesse caso poderia ser a foto, né, a foto revelada, impressa, a observação, o registro tanto de questões de desenvolvimento, né, questões históricas, como de paisagens, fatos, acontecimentos, depoimentos e, como já falei, o estabelecimento de comparações, como era antes, como está agora e quais as razões levaram a essa mudança. Né? Aí se está fazendo história e se está compreendendo o espaço geográfico aí nas suas mudanças. Então, quais as competências gerais para as ciências humanas, sem dissociar agora a história de geografia? Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e assim promover os direitos humanos. Então, à medida que se tem aí uma análise biográfica do contexto histórico e geográfico da criança, ela também vai ter acesso à análise biográfica do seu colega de turma e isso será um fomento para que ela se compreenda enquanto semelhança e enquanto diferença daquele colega e dos demais, assim por diante. Outra competência, segunda, analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico, científico e informacional, com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando as variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante dos problemas do mundo contemporâneo. Então, é a semente para que seja realizada essa análise aí no âmbito maior. Número 3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade. Lembra que eu falei? Ver como era antes, como está agora. Então, aí vai se analisar, mas o que o homem fez nessa sociedade? O que o homem fez nessa natureza? Exercitando a curiosidade, propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Vai participar efetivamente das dinâmicas quem compreendeu a dinâmica dessa sociedade, como ela funciona, o que aconteceu até que ela funcionasse dessa maneira. Número 4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, ou seja, o conhecimento, a valorização de outras culturas dentro do próprio espaço geográfico, de questões étnicas, culturais, promovendo o acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, principalmente no Brasil, que é um país tão plural, né? Valorizando seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceito de maior natureza, porque o preconceito advém do desconhecimento. Número 5. Construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo,
voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Então, são valores que ultrapassam o limite pedagógico, né? Eles se transformam mesmo em posturas de vida, respeitando os direitos das pessoas e da natureza. Aqui a gente já viria aqui para a sexta competência, comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço, né? Seria o aqui e o em outro espaço agora, né? Tudo que acontece agora ao mesmo tempo e em espaços variados. Eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados, ou seja, compreender a relação passado e presente aqui no lugar onde estou e em outros lugares no presente, aqui no lugar onde estou no passado e em outros lugares no passado. Então seria até uma questão assim de uma progressão de pensamentos do aqui e agora até chegar no outros tempos e em outros lugares. Número 7. Utilizar a linguagem cartográfica, gráfica, iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Então, a tecnologia está aí presente em todas as áreas e, nesse caso, abordando também a linguagem cartográfica, a linguagem dos mapas e os diferentes, né, gêneros textuais, digitais que são utilizados no ensino de história e geografia. Agora vamos para as competências específicas de geografia. E a gente começa pelo raciocínio geográfico. Então, o que compõe aí o raciocínio geográfico? A analogia, que é um fenômeno geográfico sempre que é dizer que um fenômeno geográfico sempre é comparável a outros. Então, como assim? A identificação das semelhanças entre os fenômenos geográficos é o início da compreensão da unidade terrestre, né? Ver aquilo que é comum em todos os fenômenos. A conexão, um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre em interação com outros fenômenos próximos ou distantes. A diferenciação é a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre. Por exemplo, o clima. Né? Então, é compreender como que esse clima resulta de uma maneira diferente nas diferentes áreas. Quais as causas, quais características que levam a isso. Mas aqui questões que devem ser avaliadas no raciocínio geográfico, a distribuição, que exprime como os objetos se repartem pelo espaço, né? A questão das florestas, dos mares, né? E as questões urbanas de população também. A extensão. Então, estamos falando de espaço, é o espaço finito e contínuo, delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico, né? Relaciona-se ao tamanho, à dimensão. A localização é uma posição particular de um objeto na superfície terrestre. A localização pode ser absoluta, definida por um sistema de coordenadas geográficas, ou relativa, que ela expressa pelo meio de relações espaciais topológicas ou por interações espaciais. Então, dependendo do foco aí, como se analisa. A ordem. Em geografia, a ordem ou arranjo espacial é o princípio geográfico de maior complexidade. Ele refere-se ao modo de estruturação do espaço de acordo com as regras da própria sociedade que produziu esse espaço. Aí nós entramos, de fato, nas competências para o ensino de geografia. Primeira competência: utilizar conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade-natureza, exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. Né? Então, compreender aí essa geografia nessa interação, natureza-sociedade. Estabelecer conexões
entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância de objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. Era a conexão história e geografia aí claramente, mais uma vez. Número 3. Desenvolver autonomia e senso crítico para a compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana, né? É a base da geografia, e da produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem, como já citamos. Número 4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, né? Os mapas e as representações de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvem informações geográficas. O que é a geotecnologia? É as tecnologias usadas para o estudo da Terra. A geografia é um estudo da Terra, né? Competência número 5. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem a consciência socioambiental, olha aqui, uma conexão com as ciências naturais, e o respeito à biodiversidade e ao outro, ou seja, as pessoas sem preconceitos de qualquer natureza. Número 6. Agir pessoal e coletivamente, com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, ou seja, uma geografia propositiva, não é só decorativa, com base nos princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. E, por fim, desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, aqui a geografia com essa inter-relação sempre, né, entre aquilo que é natural e aquilo que é humano, econômico, político e o meio técnico, científico e informacional. A informática sempre. Avaliar ações e propor perguntas e soluções, inclusive tecnológicas, olha o raciocínio crítico, para questões que requerem conhecimentos científicos de geografia. Aqui as unidades temáticas do ensino de geografia, que seria o sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. E o conhecimento histórico. Então, muitas situações são comuns ao ensino de geografia, não um conhecimento específico, né? Mas a orientação para ciências humanas. Então, o que se espera desse conhecimento histórico no ensino fundamental? Espero que o conhecimento histórico seja tratado como uma forma de pensar entre várias, uma forma de indagar, ou seja, questionar sobre as coisas do passado e do presente, de construir explicações, desvendar significados, compor e decompor interpretações em movimento contínuo ao longo do tempo e do espaço. Quer dizer que não é aquela história parada de só estudar o passado, mas é uma história interpretativa, uma história que questiona, que volta no passado para explicar questões do presente, que usa o presente para explicar as questões do passado. Então, nesse contexto, a BNCC pretende estimular ações nas quais professores e alunos sejam sujeitos do processo de ensino e aprendizagem. Eles próprios devem assumir uma atitude historiadora, que é uma atitude investigativa, diante dos conteúdos propostos no âmbito do ensino fundamental. E quais as competências específicas para o ensino de história? Primeira, compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. É compreender o ir e vir da história, não é? Compreender como essas estruturas humanas se modificaram ao longo do tempo e as razões dessa modificação.
compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. Então, uma história problematizadora, não somente a história contada, né, mas interpretada, questionada. Número 3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. Então, aqui a relação dessa própria história com competências socioemocionais, ou seja, tirando essa história só do passado, trazendo para o presente e para as ações de interrelacionamento pessoal entre os alunos que estão estudando a história. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, ou seja, ouvir sempre vários lados da mesma história, sujeitos, culturas, povos, com relação ao mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base nos princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Mais uma vez aqui a questão dos valores e das competências socioemocionais. Número 5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço, ou seja, questão do comércio ao longo da história, e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. Número 6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. Aí é mais no sentido assim, de como se escreve essa história, de como essa escrita da história chega nesse aluno e como ele interpreta. Número 7. Produzir e avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. Então, ou seja, ouvir a visão de todos, né? Ver o impacto que tem para todos os grupos e não somente os grupos privilegiados. E por fim, as unidades temáticas de história que vão levar a toda essa compreensão, sempre relacionando-se muito com a geografia, com diferentes gêneros textuais e com a tecnologia. Primeiro ano, mundo pessoal, meu lugar no mundo, e mundo pessoal, eu, meu grupo social e meu tempo. Então, essa situação da criança aí frente ao conceito, o conhecimento histórico e geográfico. Segundo ano, a comunidade e seus registros, as formas de registrar as experiências das comunidades, ou seja, desse fazer histórico, e o trabalho e a sustentabilidade nas comunidades. Terceiro ano, as pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município, o lugar em que vive e a noção de espaço público e de espaço privado. Quarto ano, transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos, circulação de pessoas, grupos e culturas e as questões históricas relativas à migração, às migrações. No quinto ano, né, esperando-se que essas habilidades tenham sido todas construídas ao longo dos anos anteriores, temos dois focos: povos e culturas, ou seja, meu lugar no mundo e meu grupo social, e registros da história, né, que falam das linguagens utilizadas para esse registro e das culturas que fizeram tal registro. Então, esse é o panorama das ciências humanas para o ensino fundamental na BNCC.